E aí galera, tirando esse calor absurdo, tá tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas totalmente excelente, apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. E sempre tem alguém para questionar, pô Emerson, mas que banner é esse, hein? Machado, Vital e Rafael Cabral, 3 dos jogadores mais criticados. É o banner que tá tendo, viu galera? A Betfair que trabalha sempre com ótimas cotações, praticamente toda semana tem uma promoção diferente, além daquela de final de semana, né? Todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes ativos no site. E o que eu sempre lembro, hein galera? Apostar com responsabilidade para você se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos lá na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo domingo, né? Cruzeiro e América no Mineirão, uma partida muito importante pra gente, pensando em se distanciar aí dessa parte baixa da tabela. E para quem reclamava que o Cruzeiro não treinava em 2 períodos, nessa segunda-feira foi divulgado aí pela agenda do clube que teve treinamento às 10 da manhã e outra sessão às 3h30 da tarde. Aí você me pergunta, né? Foram 2 sessões de treino mesmo, intensidade, pau quebrando? É lógico que não, né, gente? Até considerando esse calor absurdo que tá fazendo aí, os dias mais quentes do ano, certamente o Cruzeiro fez essas 2 sessões de treinamento porque quer monitorar alguma questão específica dos atletas e dividir a carga de trabalho. E eu lembro que até o pessoal do Deus Me Livre, que fez matéria com um fisiologista que já trabalhou no Cruzeiro, até explicou essa questão, né? Tem alguns clubes que optam aí por essa questão de trabalhar em 2 períodos, você divide a carga de trabalhos, parte de manhã, parte da tarde, mas isso é uma preferência pessoal mesmo aí dos preparadores, da comissão técnica em questão. Fato é que nessa segunda-feira o Cruzeiro teve treinos em 2 períodos, até o sábado, dia do jogo, treino em 1 período, como acontece em 99% dos clubes do mundo inteiro. O Gabriel Lima, que é CEO do Cruzeiro, concedeu uma entrevista à CNN Sports que tem gerado polêmica. O dirigente disse não ser impossível o Cruzeiro mandar algum jogo no estádio do Atlético, que tem boa relação com a diretoria do rival e vê a situação com naturalidade. E desde que foi divulgada essa matéria, a gente tem torcedores tanto do Cruzeiro quanto do Atlético xingando muito no Twitter, cuspindo, babando, dando mortal de costa por uma situação hipotética, altamente improvável, até quando a gente lembra que o Cruzeiro está costurando aí um acordo com o Mineirão, que o Gabriel citou nessa mesma entrevista, né, um contrato de 3 anos com o Mineirão, e o Cruzeiro já tem um acordo pontual para jogar também no Independência. Então vamos pensar bem, gente, qual é a possibilidade do Cruzeiro precisar mandar um jogo no estádio do Atlético? E aí tem outro ponto, qual a possibilidade do Atlético querer receber o Cruzeiro como eventual inquilino para uma partida? E durante a resposta o Gabriel Lima fala o quê? Que ele não sabe o que a diretoria do Atlético pensaria a respeito. O que fica claro, não é um assunto que já tenha sido conversado entre Cruzeiro e Atlético. Isso não é algo que está em negociação. Isso foi uma hipótese levantada para o futuro. Um aspecto que eu acho importante pontuar, não foi o Gabriel Lima que quis falar sobre isso. Foi o João Vitor Xavier, que estava conduzindo a entrevista, que fez essa pergunta e o Gabriel Lima apenas respondeu, tá? Então vamos juntando as pecinhas do quebra-cabeça, que eu achei que o Gabriel foi mal na resposta, mas não é que ele tenha tirado isso de algum lugar ou que ele quisesse propor essa pauta para, digamos assim, testar o ambiente, ver como seria a recepção da torcida. Não foi o caso, foi o jornalista em questão que perguntou. E imagino eu, sendo bem sincero, que o Atlético Mineiro em si não teria nenhum interesse, nenhuma disponibilidade em ver o Cruzeiro jogando no seu estádio, tá? Sinceramente, acho que essa não é uma hipótese realista, pensando até em eventuais danos que os torcedores poderiam causar no estádio. Essa é uma preocupação que eu acho que vale a pena a gente ter até para essa partida que o Cruzeiro é visitante, né? Porque, por exemplo, tem lá o setor com torcida do Cruzeiro e a gente sabe que o estádio do Atlético tem suas personalizações, digamos assim. Se o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro quebra alguma coisa no estádio, quem vai ter que arcar com isso é o próprio clube no final das contas, sendo que eu acho que quem deveria arcar de fato é quem quebrar. E a minha impressão nessa história é que está sendo criada uma grande tempestade em copo d'água, sabe? É tudo um grande ensaio sobre o nada, porque essa hipótese ela é extremamente remota, tá? Por todos os fatores que a gente puder
quiser pensar de segurança, de viabilidade, o Cruzeiro vai ter o estádio dele para jogar, que vai ser o Mineirão, é o único clube que vai mandar jogo lá, tendo essa possibilidade, né, de ter mais controle sobre a agenda do estádio também. E acho que a falta de jogos acaba alimentando essa situação em meio à torcida e em meio à própria imprensa também, sabe? Era uma coisa que não devia ter grande importância, mas aí pegam um trechinho da entrevista e começam a bater nesse negócio, até fazer isso chegar como se fosse um grande absurdo. Mas entrando na parte que eu considero que essa não tenha sido uma entrevista ou uma declaração muito inteligente por parte desse diretor do Cruzeiro. Ele deu a entrevista para quem, gente? CNN Sports, né? CNN, Itatiaia. Quem é dono desses veículos de imprensa aí? O dono do Atlético. Para que essa entrevista do Gabriel, sabe? Se ele tá interessado em falar alguma coisa especificamente, existem vários veículos de imprensa que têm muito mais audiência que a CNN, a Itatiaia, né, e esse grupo que é ligado ao Atlético Mineiro. Então, assim, ainda mais pro João Vitor Xavier, que também tem algumas ligações aí que eu não vou entrar no mérito. E eu vi muita gente batendo na tecla aí da falta de um conhecimento das pessoas que dirigem o Cruzeiro sobre o que é o Cruzeiro efetivamente. E aí eu gostaria primeiramente de lembrar que o Cruzeiro quase acabou nas mãos das pessoas que conheciam bem o Cruzeiro e que diziam amar o Cruzeiro, tá? Então não ser cruzeirense não é um problema. O Gabriel Lima, assim como os jogadores do Cruzeiro, o treinador, todos eles são profissionais. Não peça amor de profissional. De profissional você tem que cobrar trabalho bem feito. E na maior parte do tempo eu acho que o Gabriel faz um trabalho legal, mas concordo que essa questão da cultura futebolística de cada lugar tem relevância nessa hora sim, principalmente quando o Gabriel fala que enxerga a situação com naturalidade. Recentemente nós vimos lá em São Paulo, o São Paulo mandar jogo no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, e o Palmeiras mandar jogo no Morumbi, estádio do São Paulo. O que é a diferença essencial nessa história? Lá tem 4 clubes grandes, 3 na capital e o Santos, que está afastado, mas também é um clube grande do estado. E quando houve essa necessidade de um time jogar na casa do outro, teve polêmica lá também, teve discussão quando o Palmeiras jogou na casa do São Paulo e vice-versa também, tá? Isso aí é uma questão problemática sim pela cultura do futebol que a gente tem hoje. Eu cresci nos anos 90 e o Morumbi não era apenas a casa do São Paulo, o Morumbi era a casa de todos os grandes jogos do futebol paulista. Todos os clássicos eram lá, todos os grandes jogos de Libertadores, de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, todo mundo que queria jogava no Morumbi. Era comum, hoje não é mais. E eu até tava dando uma pesquisada, né? No Rio de Janeiro, onde a gente também tem 4 clubes grandes, né? O clube mais associado ao seu estádio é o Vasco, com São Januário. Flamengo, Fluminense e Botafogo já mandaram jogos em São Januário, né? No Maracanã, no Engenhão, todo mundo já mandou jogo, isso aí eu acho que não precisava pontuar, mas tem essa questão também no Rio de Janeiro de ser mais comum um time jogando na casa do outro. E pegando o exemplo mais parecido com aqui Minas Gerais, né, que temos Cruzeiro e Atlético, essa polarização, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, os dois times já mandaram jogos na casa do seu rival. O Inter já mandou jogo no antigo Estádio Olímpico, que era a casa do Grêmio, e o Grêmio já mandou partidas no Beira-Rio também, tá? Sim, eu fiz essa pesquisa, não é uma coisa comum, já aconteceu até em algumas situações que precisavam cumprir alguma pena, jogaram com estádio fechado, mas já teve mando de campo sim. E para resumir, eu acho que o Gabriel Lima foi extremamente infeliz na escolha de palavras que ele teve, porque o que ele falou basicamente? Nunca foi conversado sobre isso entre Cruzeiro e Atlético, mas é uma possibilidade que eles não excluem para o futuro. Se ele responde para o cara, essa é uma hipótese que nunca foi conversada entre Cruzeiro e Atlético, ponto final, não teria polêmica nenhuma, saca? Só que aí ele quis render, quis passar uma erudição e tudo mais, e aí se embananou, irmão. E essa é uma situação que a gente já observou em outros membros da diretoria do Cruzeiro também. Tem uma certa arrogância de achar que sabe tudo sobre tudo. Não sabem. Sobre a torcida do Cruzeiro, por exemplo, entendem muito pouco, desconfiam muito da torcida do Cruzeiro. Essa situação do programa de sócios do Cruzeiro tá só despencando, ninguém faz nada para dar uma corrigida na rota. O episódio do Raposão, que foi um desastre. Ter aumentado o preço dos ingressos para esse jogo Cruzeiro e América, outro erro crasso da diretoria. Não abrir o setor 7A, que é um setor tradicional que a torcida gosta de ir para ter uma visão melhor do campo e tudo mais. Assim, são muitos erros acumulados, erros bobos, erros de detalhe, porque o Cruzeiro macro, o Cruzeiro tá indo num bom caminho. O Cruzeiro hoje tá muito melhor do que tava há 3, 4, 5, 7, 10 anos atrás. O Cruzeiro, ele tá indo num caminho de uma gestão sustentável. A questão é, os
caras atravessam a rua pra pisar na casca de banana. Tem muito errinho por burrice, cara. Não tenta elitizar a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube de origem popular. O estádio tem que ter espaço para todo tipo de torcedor, desde a menor até a maior renda. Sim, isso é necessário. O estádio tem que ser um espaço plural. Então você não pode tirar do estádio o torcedor com renda menor, porque ele é o que mais apoia o time no momento de dificuldade. Quem tem mais dinheiro ama menos o clube? É claro que não, mas o perfil de torcedor é diferente. E às vezes o que falta é pensar um pouquinho mais antes de tomar uma decisão, sabe? A revelação do Raposão já foi um episódio bizarro. Eu esperava que tivesse ensinado alguma coisa, mas a galera não aprendeu muito, né? Então assim, dá pra melhorar, gente. Tenta entender um pouco mais a torcida do Cruzeiro. Se for o caso, conversem com algumas pessoas que são cruzeirenses e estão dentro do clube. Usem essas pessoas como aprendizado, sim. Eu conheço alguns cruzeirenses que estão lá dentro e poderiam ajudar esse pessoal de marketing, de comunicação, a entender um pouco mais a cabeça do cruzeirense. Porque ela é diferente do carioca, do paulista, é uma coisa específica daqui. E quando você mexe com paixão de torcida, qualquer faísca vai virar incêndio, especialmente se o time não tá ganhando. Porque quando o time tá ganhando, tá tudo bem, isso é um detalhe, passa batido, mas o resultado não tá vindo, o jogo demora e junta esse calor, fica todo mundo mais mal-humorado. Então vamos com calma, raciocina um pouco mais, pensa, tá? O Cruzeiro tá indo num bom caminho, mas vocês não sabem de tudo. Pode perguntar, não é feio não. E o time sub-20 do Cruzeiro virou pra cima do Atlético e está na decisão do Campeonato Mineiro da categoria. Após vitória por 3-1 no tempo normal, com 2 gols de Arthur e 1 do Fernando, o jogo foi para pênaltis e vencemos por 4-1, com João Pedro, Pedrão, Fernando e Juan Santos convertendo. O Atlético Mineiro chutou o primeiro pênalti para fora, a segunda cobrança deles o Otávio defendeu, se redimindo inclusive da falha no tempo normal, né? E assim, gente, foi uma partidaça do Cruzeiro, tá? O time realmente jogou muito melhor que o Atlético, poderia ter vencido no tempo normal, porque teve um gol anulado ali estranho, hein? Não dá pra entender muito bem o que o juiz deu, ele deu um toque de mão ali que ninguém viu. O Cruzeiro, por exemplo, não tinha o Japa, que vem jogando na lateral esquerda, tava suspenso. O Everton, zagueiro, né, que chegou a jogar algumas partidas no profissional, atuou ali como um defensor pela esquerda, que normalmente era um terceiro zagueiro, mas eventualmente ele subia um pouco mais e participou inclusive da construção dos 2 primeiros gols do Cruzeiro, fez uma baita de uma partida. E o Cruzeiro que construiu gols bonitos, né? O Arthur, que marcou 2 vezes aí, um atacante que estava no Grêmio, chegou recentemente, tem aparecido bem aí nessas últimas rodadas, tá fazendo gols, virou titular do time e tá merecendo. O Fernando mais uma vez balançando as redes e participando da jogada do terceiro gol também. O Robert, né, atuando às vezes como um ala pela esquerda ali, construindo jogadas de 2 gols, indo muito bem na partida. E a comemoração do Juan Santos é um episódio à parte, né, que após cobrar o pênalti decisivo, ele relembrou a celebração galinácea iniciada por Paulinho McLaren, repetida por Kleber e Rafa Silva posteriormente. E o juiz expulsou o Juan Santos por causa dessa comemoração, né? Diz que foi um ato de provocação e tudo mais. Sendo bem sincero com vocês, galera, eu não acho que seria um lance para cartão vermelho. Acho que esse tipo de provocação faz parte do futebol. E se a gente olhar o jogo de ida entre Cruzeiro e Atlético, o Otávio falha num gol, né, que o Pedrão recua, o Otávio não domina. Os jogadores do Atlético que estavam no banco, alguns que estavam em campo, comemoraram zoando ali o Otávio pra cima dele e tudo mais. E lá pode, né? O Hulk pode fazer gol no Cruzeiro, fazer o gesto da torcida organizada no estádio do Cruzeiro, que tá tudo bem, não é punido de forma alguma. Pode até ser que chegue um dia que eu vá criticar algum jogador do Cruzeiro por fazer a comemoração imitando a galinha quando faz gol no Atlético Mineiro, mas esse dia não será hoje, tá? Inclusive, se tiver que passar um pano, está passado. O Juan Santos fez muito bem, acho inclusive que jogador do Cruzeiro que faz gol eliminando o Atlético tem obrigação de zoar com o rival, isso aí faz parte, é do jogo. E mais importante do que ter zoado, foi ter jogado muita bola, foi ter sido competente para buscar um resultado super difícil num sol de 580 graus e foi lá, fez o placar, competente na cobrança de pênaltis também. Parabéns para os moleques aí, que tem agora, né, a semifinal aí da Copa do Brasil contra o Fluminense e a decisão do Campeonato Mineiro, que vai ser em 2 jogos contra o Coimbra, que tirou a América. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!